Olá a todos, sejam bem-vindos ao No Princípio Era a Bola, o podcast da Tribuna Expresso em que tentamos descomplicar o futebol. Após mais um dia do Mundial de 2026, já existe uma equipa apurada para a fase eliminar. É o México, um dos anfitriões, que ganhou 1-0 contra a Coreia do Sul e avança assim para os 16 avos de final. Antes de analisarmos o que fez uma das seleções que recebe o Mundial, vamos olhar para a vitória da Suíça contra a Bósnia, e para isso chamo à conversa os nossos comentadores residentes, o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia, Rui, um abraço a todos. E o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia, viva Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. A Suíça costuma ter uma posição neutra neste tipo de torneios, não é só nos conflitos bélicos. Não é uma surpresa para ninguém. Também não está normalmente no lote restrito das potências. A seleção helvética demonstrou muita capacidade para criar oportunidades logo na estreia contra o Qatar, apesar de só ter conseguido marcar de grande novidade e depois o Qatar ter empatado. Manteve essa produção frente à Bósnia, agora com remates mais acertados, mais para o final. O primeiro gol só surge aos 74 minutos. As entradas de Ruben Vargas e Mazembe, de quem já falámos muito aqui no podcast quando o Friburgo jogou com o Braga na Liga Europa. A entrada destes dois jogadores acabou por incentivar uma vitória por 4-1. Tomás, começando por ti, ficou demonstrado finalmente o potencial que esta seleção da Suíça tem? Sim, e também um sinal para o futuro, e acho que será um futuro próximo, já na terceira jornada, seguramente com o Manzambi a ganhar espaços no 11 titular. Não dá para desperdiçar uma força da natureza, um jogador que marca diferenças a aparecer desde trás e depois entrar na área, como o Manzambi, e talvez tenha sido até o jogador com mais impacto a sair do banco num jogo deste Mundial, porque de facto revolucionou por completo um jogo que não estava nada fácil para a Suíça. O Yakin manteve as bases da primeira partida com algumas alterações, desde logo o Ndoi passou para a esquerda e foi o jogador que mais tentou, mas a Bósnia sentiu-se relativamente confortável a defender a grande área, tal como tinha acontecido de resto contra o Canadá. É uma equipa que não fica muito desconfortável com o bloco mais baixo, mesmo o Vasil, aliás, e os dois centrais dão algumas garantias nos duelos e também na defesa de cruzamentos, e a verdade é que a Bósnia foi-se aguentando e até com o ajuste tático do Barbarés para, com o 5-3-2, fechar a zona central, principalmente para impedir o acesso ao Breel Embolo. Com isto, a Suíça dependia muito das iniciativas do Ndoi e da capacidade de finalização do Ndoi, mas é um jogador, por vezes, mais de quantidade nas ações do que de qualidade, e isso acabou por se fazer sentir. De resto, com a entrada do Manzambi, e já o disse noutros espaços também, faz-me lembrar um pouco o Pogba, pela rebeldia, pela capacidade de sair em condução e no drible, e depois pela forma como aparece a finalizar, até com um toque artístico. É de facto um jogador muito difícil de travar, e esta Suíça, que é um pouco monocórdica, joga sempre de uma forma algo padronizada, falta algum talento individual, e isso nota-se no último terço, claro, e o Manzambi acaba por quebrar essa monotonia. É um jogador que traz agressividade, rebeldia, improviso, e isso falta claramente a esta Suíça. Não por acaso notou-se a diferença, já agora com toque de Yakin na forma como virou o jogo, porque além do Manzambi, que já destacámos, também o Djibril Sow e o Ruben Vargas acabaram por somar qualidade e ter um impacto direto no resultado. De resto, haverá um grupo mais ou menos previsível. A Bósnia ainda tem hipótese de apuramento contra o Qatar, que é claramente a equipa mais fraca do grupo. A Suíça desta vez fez ao contrário, conseguiu, depois de uma primeira parte negativa, crescer na segunda parte e a partir do banco e acabar a ganhar o jogo de forma bastante justa e impactante, com um resultado
pesado. A Bósnia, de facto, com o bloco baixo, acabou por ser surpreendida apenas na fase final, mas é uma equipa de recursos ofensivos limitados, apesar do talento individual do Baraktarevic, também do Alay Begovic, que desta vez foi titular, mas o Dzeko já não consegue ser servido em zonas de finalização, e isso nesta competição acaba por se fazer sentir. A Bósnia tem vivido muito das situações de bola parada e do aproveitamento da bola parada, mas é pouco para competir com o Canadá e com a Suíça. Rui, não querendo bater na mesma tecla, e também nós não temos aqui pretensões a ser professor caramba ou bruxo de fado, mas vou recordar que tu e o Tomás aqui há umas semanas disseram Manzambi pode ser um dos jogadores a terem atenção no Mundial. Sim, não era difícil prever isso. Aliás, aquilo que mais me surpreende é o Manzambi não ter sido titular nos 2 primeiros jogos da Suíça. Eu creio que o Manzambi é aquilo que o Renato Sanches podia ter sido se tivesse tido outro percurso e não tivesse as lesões que acabou por ter. Concordo com o Tomás, é um jogador muito próximo daquilo que o melhor Pogba ofereceu. É um jogador que ainda não está feito, mas que revoluciona por completo um jogo. Do meu ponto de vista, e olhando de uma forma geral, os três principais jogadores que vão surgir como uma revelação, ainda que hoje, com a facilidade que nós temos de ver os jogos de todos os campeonatos, é difícil definir como revelação alguém, mas a verdade é que o Boadi está num patamar elevadíssimo. Eu creio que o Boadi seria a opção na seleção francesa e até diria que seria titular da seleção francesa, provavelmente com o treinador, não tanto como um gestor de egos fantástico, como é o Deschamps, mas dizer que o Boadi está num primeiro patamar, e depois logo a seguir, se quiseres, os príncipes são o Yann Diomandé, também já falamos várias vezes aqui, e claramente o Manzambi, porque o Manzambi, tal como o Tomás disse, eu estou completamente de acordo, é o suplente utilizado com mais impacto neste campeonato do mundo. É certo que no jogo diante do Qatar acabou por não ter esse impacto, porque foi muito deslocado para o corredor direito, e acho que não beneficiou o seu jogo com isso. Ele precisa ter liberdade para surgir no corredor central, porque depois também surge na direita, surge na esquerda. Mas este foi um jogo claramente abúlico, praticamente até aos 70 minutos, mas em que teve aqui um lado muito interessante, foi o jogo de treinadores. Eu creio que o Yakin leu muito bem os primeiros minutos da partida, porque o Ndoi começou na direita e rapidamente ele fez uma reestruturação da equipa e fortaleceu particularmente o corredor esquerdo, percebendo as debilidades do Dedic em momento defensivo. Por isso sobrecarregou não só com a presença do Ricardo Rodrigues, mas também a partir de determinada altura desloca o Xhaka mais para a esquerda e prende o Freuler no corredor central, e o Xhaka permitia com o Ndoi, que saiu logo da direita para a esquerda, criar por ali os principais desequilíbrios da seleção suíça. Com isso o Avisar acabou por estar mais aberto sobre o corredor direito, mas vindo para o corredor central, sabendo que o Widmer estava disponível para surgir na profundidade, para aproveitar os desequilíbrios que a equipa fazia pelo corredor esquerdo, e surgia com grande sagacidade na zona do segundo poste. E a verdade é que o primeiro momento de pausa para publicidade acabou por permitir que a Bósnia reestruturasse, e isso mostrou leitura por parte do Barbarês, porque a equipa reorganizou-se, se quisermos, do ponto de vista defensivo, perto de um 5-3-1-1, e depois, do ponto de vista ofensivo, procurava o desdobramento em 3-5-2. Isso permitiu não só à Bósnia ter mais consistência do ponto de vista defensivo, como também lhe permitiu sair para ataque e, sobretudo, ter mais bola. Foi algo que a Bósnia não teve nos primeiros 22, 23 minutos até à primeira pausa. Na segunda parte, o jogo estava relativamente equilibrado e percebia-se que o tédio só seria completamente desfeito se houvesse uma mexida. E aí, obviamente, e o Tomás também tocou esse ponto, a Bósnia tem poucas soluções. Foi importante o trabalho que o Dzeko teve a baixar para uma zona mais em que lhe permitiu associar-se mais com a equipa, o que permite também que a equipa tenha mais desenvoltura do ponto de vista ofensivo, mas é muito curta, porque é uma equipa claramente presa à bola parada ofensiva e vai ser por aí
que vai fazer, por exemplo, uma diferença gigantesca diante do Qatar. Admito que a Bósnia facilmente, se tiver a oportunidade para isso, vai marcar de bola parada, mas também admito que o faça de bola corrida, porque o Qatar sai desfeito deste jogo de ontem à noite. Mas dizia-te que a segunda paragem para intervalo publicitário acabou por permitir que o Yakin voltasse a ter uma mexida forte na equipa. O Tomás já tocou no ponto, o Manzambi revoluciona por completo o jogo, é o jogador-chave para a Suíça construir o resultado robusto que acabou por construir, mas a entrada do Vargas para o corredor esquerdo deu outra capacidade de definição, porque no Dói tem tudo, menos a estabilidade no momento da decisão, seja no remate, seja no último passe. O Vargas tem essa capacidade, não tem a explosão do Ndói, mas a verdade é que quer o Manzambi, quer o Vargas acabaram por definir a diferença entre as duas seleções, sendo que o jogo da Suíça é um jogo tremendamente passivo, em alguns momentos faz lembrar a seleção portuguesa quando tem posse e é completamente inconsequente na chegada às zonas de finalização. Agora, a verdade é que com o Manzambi, com o Vargas e também o próprio Sol, porque veio trazer também algo de novo à seleção suíça, a vitória foi construída e a verdade é que os últimos 16 minutos do jogo foram uma avalanche suíça, travada também, se quisermos, pelo um grande golo do Mamites, que saiu do banco e creio que devia ser também uma das opções para o próximo jogo, porque volto a salientar, eu creio que os miúdos, o Ali Begovic e o Bakteriovic, que é o mais difícil de dizer, juntamente com o Mamites, poderiam oferecer outro tipo de qualidade ao jogo ofensivo, até em ataque posicional da seleção da Bósnia. Durante a madrugada jogou-se o México-Coreia do Sul. Era um jogo em que estas duas seleções se propunham a validar o que de bom tinham feito na primeira jornada. Desta vez, frente a adversários mais fortes, os mexicanos, Rui Malheiro, parecem ter tido o mérito de alongarem os ataques para exporem os coreanos à angústia de não terem bola. Eu sou sincero, é um jogo que é difícil para mim analisar, porque provavelmente posso não o ter analisado bem, porque aquilo que senti muito sinceramente, e pronto, e já li algumas opiniões sobre o jogo, aquilo que senti é que o México foi sobretudo sagaz a aproveitar o único erro de um guarda-redes, que eu acho que é dos melhores guarda-redes de uma segunda linha do torneio, claramente talhado para o futebol europeu, e até para equipas de elite, pela facilidade não só que apresenta entre postes, nas saídas e sobretudo a nível da construção. É um guarda-redes diferenciado. E faz duas grandes defesas depois daquele erro. Sem dúvida alguma, e já antes também tinha estado em bom plano, mas não com defesas tão fantásticas como as duas que fez de seguida, comprovando que cá está uma reação ao erro esdrúxula, mas aquilo que eu senti é uma seleção do México que continua a ter problemas a nível da construção e principalmente da criação, e sobretudo que não beneficia nada de tirar o jogador que, do meu ponto de vista, é capaz de estabelecer melhor ligações, que é o Fidalgo. É certo que o Romo é o marcador do golo, conseguiu fazer com que a equipa do México, no meu ponto de vista, fosse melhor do ponto de vista defensivo, ou seja, equilibrou mais a equipa, mas senti uma equipa da Coreia que teve mais iniciativa. É certo que em vários momentos procurou um jogo mais direto em busca da profundidade, mas também com isso conseguiu encontrar espaços, sobretudo nas costas da última linha. E aquilo que me parece é que Jorge Sánchez não traz nada de novo à seleção do México, sobretudo comparado com o Reis, e há um ponto que me parece também nuclear nesta seleção do México. É que a presença do Álvarez como defesa central permite claramente a esta seleção praticar, diria, todo o tipo de truques para evitar que os adversários se desmarquem na profundidade com sucesso, e o Álvarez nisso é tremendamente competente, porque faz um antijogo absolutamente notável, porque faz de qualquer sua ação uma forma de derrubar os adversários e não ser falta, que é uma coisa absolutamente notável. De resto, dizer que compreendo que o México, em algumas situações,
e fruto da sua consistência do ponto de vista defensivo, acabou por tirar fluidez ao jogo ofensivo da Coreia, mas a verdade é que, novamente, e sem grande surpresa, o Wonga acaba por ter mais uma vez um papel absolutamente, o Wanga Inbeom, para ser mais exato, acaba por ter mais uma vez um papel nuclear na forma como conseguiu ligar as iniciativas ofensivas da Coreia e, sobretudo, depois do 1-0, creio que o México podia ter feito o 2-0 e o papel do guarda-redes foi absolutamente notável para o evitar, mas a parte final pertenceu à Coreia e creio que não seria injusto que a Coreia tivesse obtido 1-1 perto do fim, face à forma como conseguiu atacar na fase final. Tomás, como o Rui estava a dizer, é um jogo difícil de analisar. Além de falar do jogo, obviamente, ia perguntar se olhas para estas duas equipas como duas equipas que vão se qualificar para a fase seguinte com enorme certeza, mas que podem chegar longe no Mundial. Longe, não sei, mas pelo menos a um patamar interessante, oitavos de final, por exemplo, lembrando que o México, garantindo o primeiro lugar, joga até aos oitavos no Azteca, e portanto a coisa pode complicar-se para quem quer que seja defrontar o México neste Mundial. Depois, não é uma equipa propriamente muito criativa no processo ofensivo, ainda assim sabe o que quer fazer, que é alargar o campo e principalmente tentar cruzamentos e bolas para as costas da defesa, com o Alvarado e com o Julián Quiñones, ora mais aberto, ora a aparecer por dentro como segundo avançado para compensar os movimentos do Raúl Jiménez. E a gestão de Aguirre parece-me interessante na medida em que vai usando o plantel, vai dando confiança a alguns jogadores sem deixar de ter a ideia bem concreta. Por exemplo, com o Brian Gutiérrez também em destaque na forma como se junta muitas vezes ao Raúl Jiménez e aparece a atacar o espaço. Obviamente ganha com um erro do guarda-redes adversário, que marca a diferença no resultado num jogo equilibradíssimo e que podia também ter dado gol à Coreia do Sul, ou até quem sabe ter terminado ao contrário, com 1-0 para a Coreia do Sul. Não foi um jogo repleto de oportunidades e há uma dupla defesa gigante do Rangel, que já na parte final segura a vitória para o México. Ainda assim, sem ser propriamente uma equipa espetacular, falando do México, é uma equipa que tem bem clara a forma como quer defender e uma nuance muito interessante no lado direito, porque o Alvarado, baixando para a linha defensiva, permite controlar a largura e proteger o México das investidas do adversário, e foi assim que a equipa defendeu a Coreia do Sul, que tem no Lee Kang-in a grande referência criativa, mas muitas vezes o Lee Kang-in teve de baixar em demasia. E aqueles passos que costuma meter nas costas da defesa nem sempre tiveram impacto. Há uma oportunidade que ele próprio cria na primeira parte, mas de resto a Coreia do Sul não conseguiu criar grande coisa, porque o Lee Kang-in, insisto na ideia, não pôde receber muitas vezes em zonas de criação, e o México acabou por se proteger nesse sentido. Portanto, juntando aqui vários fatores, a altitude, a gestão de plantel, a confiança que a equipa vai ganhando, o facto de não permitir grandes oportunidades aos adversários, é um México a ter em conta. Obviamente a Coreia do Sul perde, mas num jogo equilibrado em que vale no fundo o guarda-redes, que acabou por desequilibrar com um erro pouco habitual, como há pouco salientava o Rui. Hoje o grupo C entra também em ação, depois da exigência da estreia. Brasil e Marrocos têm um calendário mais aliviado, por assim dizer. A Canarinha, Tomás, aparentemente estão a ser pensadas alterações no 11, nomeadamente a troca de Igor Thiago por Mateus Cunha. Hendrick é que parece que não vai ter tanta sorte. Aqui um grande problema para Ancelotti gerir é que não estamos a falar apenas de o Hendrick ou de o Ryan ou do Ryan não serem titulares, é que não são sequer a segunda opção, e portanto estou curioso para ver como é que o Ancelotti vai desembrulhar este laço que o próprio criou, obviamente, mas pelo que vimos no jogo contra Marrocos, quer o Hendrick, quer o Ryan, não estão sequer no segundo patamar da hierarquia. Em teoria, este era o jogo certo para Ancelotti arriscar e para lhes dar confiança e para soltar a equipa, para acrescentar irreverência, mas o Mateus Cunha tem obviamente muito mais estatuto e muito mais rotina a jogar com o Rafinha, com o Vinícius. Estes dois têm, claro, lugar garantido no 11, mas parece-me que Hendrick e Ryan podiam bem formar este quarteto da frente
caso o Ancelotti quisesse. Não parece, Assim por baixo, Tomás. não acredito não parece, Assim não por acredito, baixo, Tomás. não acredito que vá por aí, mas pelo menos que tenham alguns minutos na segunda parte e que possam ganhar algum espaço nesta equipa brasileira. Depois veremos se o Danilo, esse sim talvez com mais hipóteses de entrada, também há o Ederson e o próprio Fabinho, mas jogando contra o Haiti ficaria surpreendido se a aposta do Ancelotti fosse o Fabinho para o meio campo com o Bruno Guimarães, restringindo muito a manobra ofensiva da equipa canarinha. No setor defensivo, o Douglas Santos acabou por fazer um bom jogo, teoricamente vai manter o lugar. Vamos ver se o Danilo ganha espaço no lado direito. É um jogo simbólico porque no Haiti o Brasil é a seleção número 1, até mais do que o próprio Haiti. Agora, claro, com presença no Mundial as coisas deverão ser diferentes, mas o Brasil historicamente é a seleção preferida dos haitianos. E também lembrando o jogo da paz de 2004, quando o Brasil foi jogar ao Haiti, a um país em guerra, e desde então há uma memória partilhada de todos os haitianos, de quem viveu e de quem ouviu falar daquele jogo e do respeito pela seleção brasileira. Portanto, é um jogo simbólico nesse sentido também para o Haiti. Obviamente o Brasil só pode ganhar, mas mais do que ganhar tem de procurar melhorar o jogo ofensivo e encaixar algumas peças que de facto pedem espaço. Passa a publicidade, convido-vos todos a ler um texto sobre esse jogo da paz de 2004 que já está publicado na Tribuna Expresso. E muito bem. Rui, se quiseres também obviamente falar de Brasil, força, mas também ia introduzir Marrocos, que é uma equipa que mostrou ser uma equipa a ter em conta novamente no jogo com o Brasil. Agora vai enfrentar uma Escócia que são aqui dois estilos muito, muito distintos, não é? Sim, é um confronto de estilos. Em relação ao Brasil, aquilo que mais me surpreende, e reforço claramente a ideia do Tomás, é que o Ryan e o Hendrick estejam claramente num lote que nem chega a ser de possíveis suplentes utilizados no primeiro jogo. Espero que venha a acontecer neste segundo jogo, mas já percebi que serão como suplentes utilizados e não mais do que isso. Aquilo que mais me surpreende e lendo a imprensa brasileira de hoje é colocarem a hipótese do Casemiro ser titular novamente. Isso só poderia ser alguma ligação que existe entre o Ancelotti e o Casemiro a permitir que isso acontecesse, mas também num jogo contra o Haiti colocar ou o Casemiro ou o Fabinho como titulares parece-me completamente desajustado num jogo que pede o Danilo por todo o lado, mas também pediria o Ryan e o Hendrick, e à partida serão o Luís Henrique e o Mateus Cunha, que eu creio que vai ter uma ótima oportunidade neste jogo, mas que faria mais sentido jogar o Hendrick no conjunto, ou se quisermos no quarteto mais ofensivo da equipa como titulares. É óbvio que o Brasil seria absolutamente estrondoso que não vencesse este jogo contra o Haiti, é amplamente favorito e até construir um resultado robusto. Agora, pode sair daqui um engano claro sobre aquilo que o Brasil poderá valer em termos futuros, porque se mantiver uma opção como Casemiro, que eu acho que seria absolutamente inacreditável, ou até o próprio Fabinho, a equipa do Brasil pode pagar muito caro em termos futuros, porque tem melhores opções como médios, até o próprio Ederson, deixa-me acrescentar essa situação, e sobretudo o problema do ataque, que eu creio que, mais uma vez, reforçando, quer o Hendrick, quer o Ryan justificavam uma titularidade num jogo diante do Haiti, porque é o espaço perfeito para eles explodirem na equipa. No entanto, acho que o Mateus Cunha vai aportar mais qualidade em relação àquilo que vimos na jornada 1, ainda que tenhamos também de ter em conta que há uma diferença abissal, se quisermos, entre aquilo que Marrocos vale e aquilo que o Haiti pode apresentar com todo o esforço inerente a uma participação como esta para uma seleção como o Haiti. Em relação ao Marrocos-Escócia, olhando para o primeiro jogo da Escócia, o favoritismo de Marrocos é claro. Vamos ver se há alguma alteração na seleção de Marrocos. Eu gostava de continuar a ver o Saibari como o falso 9. Acho que a equipa apresentada de início diante do Brasil faria sentido repetir no jogo diante da Escócia e, sobretudo, é um teste para percebermos, e acredito que será isso que poderá acontecer, é Marrocos conseguir prolongar em termos de tempo os 25 primeiros minutos diante do Brasil, em que foi verdadeiramente estrondosa a nível da qualidade do jogo,
e também na forma como conseguiu chegar às zonas de finalização. Em relação à Escócia, tal como disseste e muito bem, Lídia, é um confronto de estilos claro, é um jogo muito, muito mais direto. Aquilo que espero da seleção da Escócia é que provavelmente robusteça a zona intermediária, porque creio que ficaria a ganhar com isso e não utilizar de início 2 avançados de referência. Se utilizar 2 avançados de referência, o jogo ainda será mais direto do que seria natural, não tendo os 2 avançados de referência, só tendo um, e creio que diante de Marrocos isso poderá ser pago de forma muito cara, até porque a estrutura defensiva da seleção da Escócia esteve longe de me convencer no jogo inaugural diante do Haiti. Volto a frisar, favoritismo total de Marrocos. Agora há sempre o efeito surpresa e a Escócia é daquelas seleções que sente este tipo de jogos e é empurrada pelos adeptos neste tipo de jogos, mas não acredito em algo que não seja a vitória de Marrocos. O episódio de hoje fica por aqui, continua a acompanhar tudo sobre o Mundial na Tribuna Expresso. Lembrar que esteve connosco na sonoplastia o João Luís Amorim. Até breve. Obrigado. Grande abraço a todos, até amanhã. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.